Olá, eu sou a enfermeira Alessandra, responsável pela linha de cuidado gestante do programa Viver Bem da Unimed Campo Grande. Hoje, a gravação do nosso curso acontece em um ambiente seguro e é por isso que eu estou sem máscara. Essa é a 71ª edição do curso para gestantes, onde a equipe Viver Bem preparou para você obter todas as informações nesse período que não podemos estar todos reunidos. Antes de iniciarmos o curso, eu irei falar um pouco sobre a linha de cuidado gestante para você que é beneficiária da Unimed Campo Grande, onde o nosso objetivo é que vocês tenham uma gravidez tranquila e bem orientada. Além do curso, teremos o compartilhamento de vídeos e textos, oficinas temáticas mensais, que serão produzidos por uma equipe multiprofissional para você obter todas as informações durante seu período gestacional e pós-parto. Aproveitem o curso e, em caso de dúvidas, estamos à disposição. Olá, tudo bem? Meu nome é Ranime, eu sou médica, ginecologista obstetra e hoje eu vou conversar com vocês sobre pré-natal, puerpério, um curso para gestantes oferecido pela Unimed Campo Grande. Como a gente está num ambiente que segue as normas de segurança com relação ao Covid-19, eu vou tirar a minha máscara, tá bom? Para a gente poder conversar melhor. Hoje o curso é de uma maneira um pouco diferente, um curso sem pessoas, né, para a gente poder conversar, debater, responder dúvidas, mas vocês fiquem à vontade para mandar para mim qualquer dúvida que vocês tiverem com relação aos assuntos que eu for conversando, explicando, explanando. Podem me mandar depois qualquer tipo de dúvida pelas minhas redes sociais, pelo meu celular, enfim, tá bom? O assunto hoje é a importância dos cuidados no pré-natal e no puerpério. Então, quando a gente fala de pré-natal, as pessoas costumam pensar já na paciente gestante, já chega grávida no seu consultório. E o que eu friso muito nas consultas de quem está pensando em engravidar, quem quer engravidar, é a importância do período pré-concepcional. Aquela avaliação da paciente que chega no consultório e fala: doutora, eu desejo engravidar, eu estou pensando em engravidar, às vezes agora, às vezes daqui um pouquinho, como é que funciona? Isso seria o ideal. A gente sabe que mais da metade das gestações, elas são de surpresa, né? A paciente não estava programando, apesar de estar desejando. Então, o ideal é que vá ao consultório para quê? Para a gente avaliar um conjunto de fatores que podem influenciar na sua gravidez, no seu pré-natal. A sua idade, o seu índice de massa corpórea, que seria o peso, se você tem algum tipo de doença, pressão alta, diabetes, epilepsia, cardiopatia, se você usa algum medicamento para alguma coisa, se esse medicamento é adequado para quem quer engravidar ou para quem vai estar gestante, para quem estará gestante daqui a uns meses, daqui a um tempo, ou se a gente já pode adaptar essa medicação. Se você tem que melhorar o peso, se você tem que deixar sua pressão no nível mais adequado para não ficar perigoso depois que você engravidar, se você já pratica atividade física, com o que você trabalha, isso vai te atrapalhar quando você estiver gestante? Então, o ideal é que a gente faça essa avaliação, essa consulta pré-concepcional. Para além de todas as orientações que a gente pesquisa, vai conversando com a paciente, vai orientando, você também deve iniciar o uso de ácido fólico. Hoje a gente já tem até uma gama de ofertas de vitaminas, que além do ácido fólico, contém ômega, contém outras composições, umas composições bem completinhas, para ter uma gestação inicialmente mais saudável, tá bom? Uma vez feita a avaliação pré-concepcional ou não, a paciente chega gestante. É sempre um momento, assim, na grande maioria das vezes, de muita alegria, apesar de algumas estarem planejando, é sempre um momento de surpresa, um momento bem esperado pela mãe, pelo casal, pela família. E aí inicia-se as consultas de pré-natal. Pela Organização Mundial de Saúde, em 2013, é dito que pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e as atividades educativas e preventivas. Então, o pré-natal é o acompanhamento dessa gestante, com o intuito de proporcionar para ela tanto um pré-natal saudável,
um bem-estar materno, um bem-estar fetal, e não só nesse período de pré-natal, mas também no parto e no pós-parto. Então a ideia base, a ideia assim, principal que nos guia durante toda a realização do pré-natal são dois objetivos: gestação saudável e um bom parto, um parto seguro, que aumenta a chance da mãe e do bebê estarem bem durante todo esse período. O pré-natal a gente tem assim, alguns objetivos, a gente tem algumas atitudes, alguns acontecimentos para poder proporcionar esse momento mais saudável possível. Começando pela anamnese, muito parecida com aquela do período pré-concepcional. Então a gente vê a idade da paciente, se ela tem algum tipo de fator de risco, alguma doença prévia, uso de alguma medicação, qual medicação, para quê, há quanto tempo, se ela já engravidou, como foi esse pré-natal anterior, como foi esse parto e pós-parto anterior. Foi tudo bem? Teve algum problema? Qual o problema? O que aconteceu? Por que teve esse problema? Como foi solucionado? Como que você evoluiu após essa intercorrência? Então isso serve para guiar a gente, entendeu? Para saber, primeiro, se está tudo bem, se já está com algum problema, ou se tem algum fator de risco que você possa evoluir, que você tem uma chance de evoluir para um pré-natal de alto risco. Ou seja, um pré-natal que exige uma supervisão mais de perto, uma frequência maior de consultas, de exames. Então a gente define esse risco gestacional para poder adaptar o pré-natal para cada caso. O pré-natal ele tem umas regras gerais, mas a gente tem que individualizar de acordo com a paciente. As consultas, é preconizado pelo Ministério da Saúde, no mínimo 6 consultas. A gente sabe que essas consultas, quando é realizada em consultório particular, privado, por convênio, enfim, não SUS, a gente tem mais consultas. O ideal é que as consultas até 28 semanas sejam mensais, de 28 a 32, 34 semanas quinzenais, e a partir desse período as consultas são semanais. Claro que isso vai variar um pouquinho de paciente para paciente. Uma paciente de pré-natal de alto risco, ela tem que fazer mais consultas, então vai mudar um pouquinho, mas é mais ou menos isso que a gente faz na grande maioria das pacientes no pré-natal de baixo risco no consultório. O importante da primeira consulta ser realizada antes da 12ª semana de gestação, para ver se está tudo bem, para ver se a gravidez está intraútero, para ver se está com algum sinal de descolamento, de hematoma retrocoriônico, ou seja, um início de gestação que exige mais cuidado, que exige o uso de medicação específica, repouso. Então, o ideal é que seja feito antes da 12ª semana de gestação, que também é a data que nos dá maior segurança para falar qual é a data provável do teu parto. Entrando só um pouquinho desse viés de data provável, é aquele DPP que vem escrito no ultrassom ou que a sua médica calcula. Como o próprio nome diz, é uma data provável, não é uma data certeza. Então, aquela data é calculada em torno de 40 semanas. Lembrando que a gente considera uma gestação um feto maduro, um feto que não é mais prematuro, uma gestação não pré-termo, uma gestação a termo, que a gente chama, a partir de 37 semanas. E pelos protocolos, a paciente pode estar gestante, ficar sem intervenção de parto, indução, enfim, até 41 semanas e 6 dias, então até 42 semanas. Então, essa data provável do parto ela é calculada pela 40ª semana de gestação, tá? Podendo ser um pouquinho menos, podendo ser um pouquinho mais. No pré-natal, a gente salienta muito com relação à alimentação, atividade física. Então, se a paciente tem uma alimentação saudável, se ela está num peso ideal, se ela tem, assim, hábitos de vida saudáveis. Porque se você identifica que ela não tem, ou que ela tem, mas que ela está com dificuldades de manter isso na gestação, a gente sempre pede uma avaliação da equipe multidisciplinar. Tanto a paciente quanto o médico sempre ganha quando esse trabalho é feito em conjunto. Então, essa parte da avaliação e acompanhamento nutricional com a nutricionista. Atividade física, eu sempre oriento assim, você já faz uma atividade física e não pode manter, né? Depois daquele ultrassom que a gente fez lá
até 12 semanas, que está tudo bem. Pode manter a tua atividade física. Não faz atividade física, o ideal é que você não comece uma corrida ou uma coisa de um grande impacto, de muito esforço. Então, o que a gente sempre orienta? O Pilates é um dos melhores exercícios para gestante. Ele serve de alongamento, porque às vezes começa com um pouquinho de dor, por questão de peso de barriga, o corpo acaba ficando a coluna mais tortinha para frente. Então, o Pilates, ele tanto fortalece quanto ele alonga. Ele dá esse fortalecimento da musculatura paravertebral, da coluna, musculatura do assoalho pélvico. E eu falo para os pacientes, isso é importante tanto para quem quer parto normal, para quem quer parto cesárea, para o pós-parto normal, para o pós-parto de cesárea. Isso vai ser bom, isso vai ajudar todas as pacientes. Então, tem que ter esse cuidado especial. Muitas pacientes, às vezes, são pegas de surpresa, ou já fazem algum tipo de acompanhamento com relação ao acompanhamento psicológico. Então, o que eu falo? Viu que a paciente está um pouco mais tristinha, ou mais ansiosa, ou com medo dessa nova etapa? Eu também solicito que ela faça esse acompanhamento com um psicólogo, um psiquiatra, que a gente julgar necessário, porque isso vai deixar ela mais estável emocionalmente, uma vez que a gestação faz toda uma alteração hormonal e pode deixar essa paciente um pouquinho mais instável. Então, ela vai ter esse suporte psicológico e isso ajuda muito na gestação, parto, pós-parto, depressão pós-parto, que é muito frequente. Então, vai ajudar em tudo. Vacinas. Lá no período pré-concepcional, deu para ver vacinas? Ok, colocamos tudo em dia. Não conseguiu fazer essa consulta pré-concepcional? Assim que tiver gestante, em torno de 20 semanas, a gente pede para dar uma olhadinha no calendário vacinal. Tem que fazer a dupla adulto, que é difteria e tétano, e hepatite B. A vacina de gripe, quando tiver em campanha. E agora, a tão comentada vacina para Covid. Gestante não pode fazer. Por quê? Porque lá nos estudos das vacinas para Covid, no grupo que entrou para teste, não tinha gestante, porque não pode. Nem gestante e nem pacientes em período de amamentação. Então, se essas pacientes não entraram no estudo, não foram estudadas, elas não estão liberadas para fazer a vacina. Então, a do Covid, por enquanto, não pode. E os exames? Então, a gente inicia todo esse pré-natal com os exames de sangue. São feitos vários exames, hemograma, pensando se a paciente tem alguma alteração relativa à anemia, alguma alteração de leucócitos, plaquetas, tipagem sanguínea, para ver o tipo sanguíneo da mãe, chance de incompatibilidade de RH, tem que fazer alguma coisa, alguns exames mais específicos, glicemia de jejum, porque muitas vezes a paciente fala, eu não tenho diabetes, não sou pré-diabética, mas porque ela não faz exames, o último exame dela tem alguns anos. Então a gente tem que fazer esse rastreamento e o primeiro que a gente faz relacionado a essas alterações de diabetes, pré-diabetes, é a glicemia de jejum. Pedimos também algumas sorologias, importante para ver se a paciente já teve contato, se ela tem memória dessas sorologias, ou se ela tem que tomar um cuidado maior. Aí entra rubéola, hepatite B, hepatite C, citomegalovírus, toxoplasmose, e de acordo com o resultado a gente vai tateando. Os outros exames que a gente pede de rotina, HIV, VDRL, que é para a gente investigar sífilis, HTLV. Qual que é a importância do HTLV? Porque muitas vezes a paciente nem conhece esse exame, nunca nem ouviu falar. A grande importância dele não é nem com relação à malformação fetal, mas ele é uma das poucas causas que contraindicam a amamentação no pós-parto, o aleitamento materno. Então é importante a gente fazer o HTLV no primeiro trimestre, segundo trimestre e no terceiro trimestre. Faltou alguns exames de sangue, que a gente também complementa, exame de urina. No segundo trimestre tem a famosa curva glicêmica, que todo mundo tem um receio, né? Às vezes nem fez e já está com medo. Que na verdade você faz uma glicemia de jejum, ingere um líquido bem docinho, depois faz a glicemia nos 120 minutos, 60 minutos e 120 minutos. Isso é rastreio para diabetes. Sua médica não está pedindo porque ela acha que você está diabética, mas porque faz parte do protocolo do segundo trimestre. E aí os exames a gente vai repetindo mais ou menos vezes conforme a necessidade
do pré-natal dessa paciente. Então, teve algum que teve alterado, a gente tem que repetir mais vezes. Ou uma sorologia que deu meio indefinida, tem que fazer um outro exame para confirmar, para ver se é isso mesmo. Então, assim, os exames, eles têm um modo geral que é para todo mundo, mas tem vários também que a gente faz de forma individualizada, com relação a repetir mais vezes ou fazer alguma complementação com outro tipo de exame. Falando também de exame, tem os ultrassons. Então, o ideal é que o primeiro ultrassom seja feito até 12 semanas, para ver se o feto está na cavidade uterina, está intraútero, não é uma gestação ectópica, fora do útero, para ver se tem sinais de descolamento, hematoma, para ver se está tudo bem. O de 12 a 14 semanas é conhecido como morfológico de primeiro trimestre. Serve para medir a translucência nucal, a nuca do nenenzinho. Por quê? Essa medida alterada, a gente tem que pensar algum tipo de síndrome, de malformação. Então muda todo o pré-natal, né? Vai para um outro segmento. Ultrassom, os dois mais importantes é esse de 12 semanas, que é o morfológico de primeiro trimestre, e o realizado de 22 a 24 semanas, que é o morfológico de segundo trimestre, que é super importante, para ver se o neném está bem formado, e não só se está bem formado, mas se for formado da maneira correta. Se ele tem 2 pulmões, se ele tem um coração dividido corretamente, se ele teve o céu da boca fechadinho, se ele tem 5 dedos, enfim, se o seu neném foi formado da maneira perfeita. Se não foi, aí cabe a cada alteração encontrada um rastreamento específico, com uma complementação de exames específicos. Também temos o ecocardiograma fetal, um exame realizado por um pediatra que fez pediatria, fez cardiologia pediátrica e fez ecocardiograma fetal. É como o ecocardiograma do adulto, só que no feto. Então é um exame realizado em torno de 28, 30, 32 semanas, também para ver com relação a essa formação cardíaca, se está tudo bem, se tem algum problema, qual o problema e o que faremos a partir daí. E o ultrassom, ele é realizado de acordo com a necessidade da paciente, mas a princípio a gente faz em torno de 6, 8 ultrassons, aí lá para o final, depois de 34 semanas, começa a entrar ultrassom com Doppler. Então o que é o Doppler? O neném tem, basicamente, vou explicar só para você entender, porque às vezes fala, mas por que agora tem esse Doppler? Será que eu estou com algum problema? Não. O neném tem 2 artérias, a artéria cerebral média e a do umbiguinho, a umbilical. O que é o normal? O neném tem que entender que o cérebro dele tem que receber mais sangue do que o umbiguinho. E tem alguns nenéns, por algum tipo de problema ou alteração, que inverte essa importância. Então, a gente faz o Doppler das artérias cerebral média e da artéria umbilical para ver se o seu neném está entendendo isso, que a cabecinha é mais importante, tem que ser melhor irrigada do que o umbiguinho, entendeu? Então, por isso que a partir de 34 semanas, a gente pode começar a realizar ultrassom com Doppler. E aí faz ultrassom até o período que você estiver gestante com a frequência que o teu médico julgar necessário. Então, uma paciente que vai esperar o parto normal ou que quer esperar até as 42 semanas para fazer uma cesárea, caso não tenha entrado em trabalho de parto, então aí o médico vai vendo a necessidade de fazer esses exames com uma frequência maior. Aí a gente chega no momento final do pré-natal, que seria aquela grande dúvida que, na verdade, a paciente está tendo desde o começo, né? Mas ela vai se intensificando, se aflorando mais no finalzinho do pré-natal, que seria, doutora, qual o melhor tipo de parto? Não é o assunto da aula de hoje, então vou falar bem por cima, não vou entrar nos detalhes de cada parto, de cada indicação, contraindicação. Mas eu preciso passar essa mensagem para vocês, tá? O melhor tipo de parto é o parto seguro, independente da via, se é vaginal, se é abdominal, se você induziu, se você esperou, enfim, se você escolheu, se deu certo a tua escolha, se você teve que adaptar, não importa. A gente tem que ter em mente que o melhor tipo de parto é o parto seguro. E o parto seguro, tanto via vaginal quanto via abdominal, seria o parto normal, que a gente chama, e o parto cesárea, ele tem que ser um parto humanizado. O que é parto humanizado? Às vezes as pessoas chegam no meu consultório e ainda tem aquela ideia de parto humanizado. Bom, tem que ser luz apagada, incenso, o meu animal de estimação, quantas pessoas eu quiser. O médico não pode fazer muita coisa, nanana. E não é isso. Esse não é o conceito de parto humanizado. Parto humanizado é o reconhecimento dos direitos fundamentais da mãe e da criança
e do direito à tecnologia apropriada à assistência. Ou seja, você pode escolher o seu tipo de parto, mas eu sou obrigada a te oferecer, a te mostrar o que há de moderno, o que há de tecnológico, o que há de seguro, o que há de evidência científica para aquele momento, para aquela situação. E aí, uma vez que eu te apresento o que tem de seguro, o que tem de comprovado cientificamente, o que tem de indicação para você, você faz a tua escolha. Eu sempre tento respeitar, nós obstetras devemos respeitar ao máximo as vontades, os desejos da mãe, né? Sempre caindo nessa questão de te informar, de te explicar o que está acontecendo, o que seria melhor, o que podemos fazer, quais são as opções comprovadas cientificamente, que têm evidência científica, e aí a gente vai entrando num acordo, vai fazendo o que é melhor para você, o que é melhor para o neném, sempre respeitando tudo isso, tá bom? Então, aí tem o parto, né, o um momento tão esperado por todos, pela mãe, pela família, enfim, nasceu o neném. Então, não vamos entrar na questão cesárea normal, nasceu. E aí a gente vem para a segunda parte da aula, que não é menos importante do que a assistência que a gente dá a essa gestante no pré-natal. Ela é tão importante quanto, porque com o parto, apenas a gente dá continuidade a essa fase, a esse acontecimento. Não são coisas diferentes, é uma coisa contínua, entendeu? Teve um episódio, teve esse evento do parto, do nascimento, às vezes é maravilhoso, às vezes nem tanto. E aí isso segue uma linha, um acontecimento. Então o puerpério, ele faz parte de todo esse processo. E ele é tão importante quanto toda essa assistência ao pré-natal, tudo isso que a gente fez com a paciente, que a gente fez com você. Não é nasceu, ai que bom, parabéns, vamos embora. Não, nasceu, que bom, parabéns, vamos dar continuidade a tudo isso. E o puerpério, às vezes fala assim, mas é super tranquilo, é super fácil amamentar. Ai, por que problema? A mãe tá super feliz, acabou de nascer o nenê, problema por quê, gente? Tinha que estar feliz, não? E não é assim. A gente sabe que o puerpério, a gente tem que dar assistência a essa mãe. A gente tem que dar um acolhimento, uma assistência física, uma assistência emocional, uma assistência psíquica. Por quê? Porque tem uma queda, uma alteração abrupta de hormônios no pós-parto. Tem algumas pacientes que conseguem levar de uma maneira ok, de uma maneira legal, tranquila, e tem paciente que sente muito essa alteração. Então a gente, como médico, tem que fazer esse suporte, tem que fazer esse segmento no pós-parto. De que maneira? Fazendo uma assistência para essa mãe, para esse período, fazer o acolhimento, sempre valorizar as queixas físicas e emocionais. Então, assim, não é normal uma paciente que fala, ai, doutora, eu não tô feliz, eu tô triste, eu amamento, gosto do meu filho, amo meu filho, mas não tá sendo um momento prazeroso. Está sendo um momento de tristeza, de angústia, de ansiedade, de medo, de tudo isso, de só um pouco disso. Então, cabe ao médico valorizar essa queixa e ajudar essa paciente. Porque tem um período chamado baby blues. O baby blues, ele ocorre logo após o parto, algumas horas, dias após o parto, pode começar em torno de 2, 3 dias, e ele pode durar semanas. Então, seria uma depressão pós-parto desse momento. Ela é mais curta, mas ela pode ser intensa. E a gente tem que valorizar, a gente tem que ajudar essa mãe, como médico, como profissional, como pessoa. A gente tem que valorizar essa queixa e oferecer um suporte para ela, tanto medicamentoso, quanto orientar a importância de ir a um psicólogo, de ir a um psiquiatra, de que esse momento existe, de que não é frescura, de que é muito importante que a gente ajude essa mãe. E que é super comum, né? Tem a Sociedade Americana de Obstetrícia, fala que em torno de 50% a 60% das mães passam por esse período do baby blues, né? Que seria essa depressão após o parto. Cabe também ao médico incentivar o aleitamento materno. Gente, eu levanto essa bandeira, eu vivo esse incentivo, eu vivo essa luta, mas eu respeito as pessoas, eu respeito a mãe, eu respeito o momento e eu respeito a decisão de cada uma. Então, eu incentivo muito.
Só que tem mãe que às vezes não tem tanta facilidade, ou que tem algum problema com a amamentação, ou anatômico, ou físico, emocional. Então eu sempre faço esse suporte. Eu peço ajuda para a consultora de amamentação, para a enfermeira especialista em amamentação, para o pediatra. A gente tenta ao máximo estimular essa produção de leite, estimular a amamentação correta, a pega correta, a forma correta, para tornar esse momento prazeroso, porque a gente sabe da importância do aleitamento materno. Vocês vão ter depois um bate-papo, uma explicação sobre aleitamento materno mais esmiuçado, mais detalhado. Então, mas cabe ao médico também no puerpério fazer essa explicação, fazer esse acompanhamento com as mães, tá bom? E também é no puerpério que a gente faz o planejamento familiar. Então a mãe faz lá os retornos de pós-operatório ou de pós-parto, a gente vai acompanhando. E aí eu tenho que fazer as orientações para essa mãe quando ela vai em torno dos 40 dias. Eu sempre falo, e aí, o que vamos fazer? Quer tomar algum tipo de anticoncepcional? Quer colocar um DIU? Tem mães que querem fazer laqueadura, ou que o marido vai fazer vasectomia. Tem umas que querem prevenir com tabelinha, com camisinha. Tem umas que querem não usar nenhum tipo de método porque não acham necessário, enfim. Mas cabe a mim, como médica, nesse período de puerpério, no finalzinho do puerpério, acender essa luzinha do planejamento familiar, para poder ajudar, para poder orientar essa mãe da melhor forma possível e do jeito mais acessível, mais indicado para ela, para cada caso, tá bom? Eu sei que foi um papo rápido, né, de um assunto bem longo, bem extenso, um assunto extremamente importante, que é o pré-natal, puerpério, que é tudo, basicamente, né? Uma vez que a gente não fala dos tipos de parto, todo o resto entra nesse ciclo, né? Pré-natal, puerpério. Então, acredito que pode ter surgido algumas dúvidas, algumas perguntas, algumas curiosidades, algum depoimento, algum relato interessante que possa ajudar alguém. Então, vocês fiquem à vontade, podem ter acesso tanto às minhas redes sociais, quanto no meu telefone, entrar em contato comigo, mandar a tua dúvida, eu vou responder, eu vou esclarecer, eu vou ver se eu consigo colocar de uma maneira pública para que outras pessoas possam ler também, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de várias outras. Então, isso pode ser muito útil não só para você. Então, vocês fiquem à vontade, podem me mandar, vamos tirar dúvidas, vamos trocar experiência, tá bom? Sou bem acessível e aguardo vocês. Quero agradecer a Unimed Campo Grande, não só agradecer, como parabenizar por essa iniciativa de ter dado continuidade a esse curso da gestante, esse projeto, nesse momento difícil que teve que ter feito várias adaptações, mas que continua assistindo, acompanhando as pacientes, dando oportunidade para o médico ficar mais perto, fazer essas orientações. Eu acho isso muito importante e muito gratificante, tá bom? Obrigada, um abraço a todas.